E até como foi já mencionado, os prazos são pequenos, então uma empresa, ao receber qualquer notificação, qualquer documento emanado da Receita Federal, deve de pronto procurar uma empresa especializada e a Estúdio Perícia, ela é uma empresa especializada nesse assunto, para já tomar as atitudes no sentido de verificação se cabe ou não aqueles valores serem devidos, ou qual seria o valor devido, ou até casos em que a empresa tem, na verdade, créditos, não valores a pagar. Então, é importante que o empresário não deixe passar muito o prazo que ele tem para poder apresentar a sua defesa, procurando quem possa fazer a sua defesa e efetivamente analisar a documentação. O outro fator importante de tudo isso aí, por isso que se fala muito sobre os prazos, é que se trata de legislação tributária. E legislação tributária, ela possui uma complexidade tão grande ou maior do que as demais áreas do direito, né? Então, quanto antes o empresário nos procurar, quanto antes nós teremos condições de lhe auxiliar. Bom, eu queria só aproveitar aqui, César e professor, para comentar um negócio. Primeiro, dar boa noite e boas-vindas para todas as pessoas que estão nos assistindo no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, em todos os canais que a gente está. Então, obrigado. Queria agradecer, pessoal, especialmente ao Cleiton, ao Wesley, ao Leonardo, ao Thiago, que estão nos assistindo agora. Tá? Bom, retornando à pauta, tá? O que acontece, né? Os prazos são muito curtos, aí existe uma sensação do empresário de pavor e desespero, e aí o que tu precisa nesse momento, tá? Tu precisa, nesse momento, um especialista. Esse é o momento... Deixar o sentimento de lado e alguém que tenha especialidade na defesa. É isso aí. Precisa de quem sabe fazer, porque o intervalo de tempo é muito curto, não dá para brincar com um tipo de defesa dessa. Porque se você... Primeira coisa, dá para a gente dividir... Vamos dividir como é que pode se dar uma defesa para a gente começar a entender que as pessoas... Elas começam a entender o nível de importância e como é que ela se dá. Tá? Existe o que é o fato que está sendo questionado pelo fisco. O fato gerador. O fato gerador daquela infração. Tá? Essa é uma questão. Então, essa questão a gente tem é isso que a gente chama de perícia, né? Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma perícia para verificar se os fatos ali relatados de fato são verdadeiros e se não existem alternativas de defesa, certo? Sobre aqueles fatos ali, que muitas vezes existem alternativas, até existe a explicação daquele fato, certo? A gente viu há alguns anos, a gente tem acompanhado, mas há alguns anos já teve... é o caso, a própria Gerdau teve alguns problemas com algumas autuações, etc. Então a gente acompanha isso há bastante tempo. Empresas de grande porte, Coca-Cola, há pouco tempo também ganhou uma decisão junto ao CARF, né, de uma multa aí de bilhões de reais. Então é importante isso que o doutor está falando. E se faz importante também, professor, a questão da defesa, porque tem pontos importantes que a defesa pode trazer um resultado muito positivo, doutor. Do direito, né? Do direito. Do contribuinte, né? Do direito do empresário, da empresa, né? Porque o que acontece? Existem algumas matérias que a gente tem acompanhado em alguns termos que eles não são... que administrativamente elas não têm validade, mas legalmente elas têm... A hora que a gente leva para uma discussão judicial, a chance de êxito é muito grande, certo? Uma matéria dá para a gente trazer aqui, em alguns momentos que são configurados essa sonegação e
e a multa chega a 150%, se bem feita a defesa, dá para baixar essa multa, porque é inconstitucional, né? É inconstitucional fazer a multa ser maior do que o valor do principal. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que tratar quando acontece esse caso. Mas existem outras possibilidades também, existem outros casos também, de discussões que devem ser feitas, não só sobre a matéria, o caso concreto, mas também sobre as ferramentas que a própria Receita utilizou para autuar aquela empresa. É exatamente isso, doutor. E é de suma importância essa defesa, porque, primeiro, se suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, o fisco não pode mais cobrar o crédito do contribuinte enquanto houver andamento da defesa em todas as suas esferas administrativas. A defesa do auto de infração, ela permite que em uma análise, fora a perícia, que em uma análise possa se ter a possibilidade de anulação desse auto-infração. Por quê? Porque em uma defesa nós analisamos aquilo, professor, que havíamos falado, a lei que determina procedimentos específicos para o cumprimento do auto de infração. E em uma análise do auto de infração, se ela é uma defesa bem realizada, bem feita, bem analisada, e aí depende muito do tempo hábil que nós recebemos esse auto de infração, verifica-se se cumpriu todos os procedimentos necessários para que o auto de infração ele pudesse ter validade. Também temos o caso da decadência, né? O doutor sabe que tem coisas que têm prazo, tem valores, créditos, tudo tem prazo para se cobrar. Até mesmo no Serasa, quando a pessoa está devendo, tem um prazo para ficar lá de 5 anos e tem que tirar. A mesma coisa funciona junto à Receita. Ela tem um prazo para cobrar aquele crédito. E muitas vezes, já vimos casos que no auto de infração, o fisco cobrava créditos que já prescreveram, teve decadência ali, não tem mais o que cobrar. Então, isso se faz importante o contribuinte, o empresário, realizar essa defesa, mesmo que ele não acredite que essa defesa vai trazer, só de suspender a exigibilidade do crédito, da cobrança, pelo tempo da discussão administrativa, já vai dar um descanso para ele. E, em último caso, é a reversão. É a possibilidade, doutor, de a gente reverter aquilo que foi cobrado pelo fisco através de uma boa fundamentação, porque quem faz a análise desse recurso são pessoas que têm conhecimento da área. Então, no momento que tu te utiliza com embasamento legal e que tu informa que nem tudo aquilo que o fisco está informando é devido, então a sentença procedente para o contribuinte, para o empresário, ela é muito mais palpável, né? Eu já vi termos de autuação com erro de base de cálculo, já vi termos de autuação com erro formal, certo, de não ser cumpridos os procedimentos necessários. Então, assim, tudo isso a gente tem que estar atento. Então, a hora que a gente faz uma análise, a gente tem que buscar essas informações. Aí a gente tem também sobre o aspecto do direito, foi aquela ponderação que a gente colocou antes, se o direito está sendo cumprido, se está dando a possibilidade da empresa fazer a defesa da forma correta. Esse é um outro ponto. Outro ponto é se a matéria de fato que está sendo discutida, a autuação de fato, se não existe fundamento para eliminar a base, a essência dessa cobrança, dessa autuação. A questão toda é o seguinte, o que sempre me preocupa muito, tá? No momento que acontece esse tipo de situação, como não é o dia a dia do empresário, a primeira coisa que acontece, bate o desespero. Certo? Que eu tenho uma multa, eu tenho uma conta agora impagável, muitas vezes impagável por parte do empresário. Eu tenho juros e uma multa, eu tenho uma multa abusiva. Eu tenho uma notificação e daqui a pouco vou estar respondendo um processo crime, dependendo do termo de autuação. Então, a primeira coisa que bate é o desespero do empresário. Então, o que acontece? E contra isso, mais um efeito foi o que a gente comentou antes, o tempo. O tempo muito curto para fazer a defesa. Então, o que acontece?
é o momento que tem que ter a cabeça no lugar, a cabeça fria e buscar quem pode ajudar e quem pode ter essa solução. Não é um negócio fácil de fazer, é um negócio muito técnico e complexo de fazer, mas existe uma série de saídas que os empresários podem buscar para ajudar nesse momento. Mas, de novo, tá? A hora do especialista, é a hora de quem sabe fazer. Não busca numa situação que eu tenho grave, porque é grave, a gente está falando de uma situação que é bem grave para a empresa. Certo? Uma defesa mal feita, ou uma perda de prazo, certo? Aí começa a ficar complicado, com prazos muito curtos, né? Então, e outra coisa, é uma matéria técnica. A gente está falando de uma matéria técnica, a gente está falando da parte tributária, né? Uma matéria bem técnica. Então, a solução muitas vezes não é a solução caseira, certo? A solução não é o advogado da família que vai fazer essa defesa, certo? Então, César, eu acho que são algumas ponderações que eu procuro trazer, que a gente sabe, a gente lida muito com isso e com muitos empresários que estão sofrendo com isso, certo? Aqui a gente a nossa intenção aqui não é fazer juízo de valor, mas a gente tem, por exemplo, muitos clientes que a gente acompanha e sabe da dificuldade que é, e empresários sérios que sabem, que querem fazer as coisas certas, mas a legislação tributária é complexa, a gente passou por um país com crise econômica que em algum momento ele teve dificuldade para pagar os impostos, é difícil, então a gente não está aqui para fazer juízo de valor, o que a gente está aqui para fazer é encontrar soluções para os empresários, para que eles, primeiro, passe isso o mais rápido possível, para que ele consiga voltar para olhar para o negócio dele, se preocupar com o negócio dele e fazer com que as coisas aconteçam e para a próxima, né? Porque todo dia é um leão, né? Ser empresário todo dia é matar um leão. E às vezes você tem que olhar para trás sobre um aspecto desse, é muito complicado para o empresário. E não é a matéria dele, ele gosta de fazer, se ele produz refrigerante, ele gosta de falar sobre produção de refrigerante, de mercado, ele gosta de falar disso, ele não quer falar sobre autuação fiscal, sobre multa, sobre defesa, certo? O mercado já é tão difícil, né? Então essas são algumas ponderações que eu gosto de trazer para o empresário se sentir mais tranquilo na hora que acontece uma situação dessa.